Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novo capítulo 26 fala-se de música encenada. E para falar de música encenada, nós vamos falar de videoclipe, análise de videoclipe. Então vamos lá. Vocês conhecem o que é videoclipe, né? Então, quando escutamos uma canção popular, é comum que associemos automaticamente as imagens de um videoclipe que fez parte da divulgação dessa canção. Geralmente, os videoclipes são vídeos musicais que integram imagens à música e têm como objetivo divulgar a gravação musicais. Embora o lado comercial dos videoclipes tenha bastante valor, algumas produções tornam-se tão grandiosas e experimentais que o lado artístico também ganhou o destaque. Bom, o que acontece? Vamos lá. Na época de 80 e 90 foi uma era de ouro, né? Como eles falam, dos videoclipes. Eles eram ansiosamente aguardados pelos fãs de música que só podiam vê-los quando transmitidos em alguma emissora televisiva, como a MTV, por exemplo. Já ouviram falar da MTV? Se vocês nunca ouviram, pergunte para o pai de vocês, a mãe de vocês, com certeza eles vão falar que conheceram. E isso aí era um sucesso da época, como um advento da internet, por exemplo, e é posteriormente de serviços de streaming. A visualização dos videoclipes deixou de ser um evento com hora marcada e visto por pessoas que podem apreciá-los quando quiserem e que estiverem online, no caso da internet. Aqui nós temos um texto abaixo que fala sobre a trajetória do videoclipe. Vamos supor, uh, uma determinada música do momento, um sucesso do momento. Uma música que vocês gostem muito, possa ser nacional ou internacional. Na década de 80 e 90, além da MTV, tinham outras emissoras que passavam videoclipes também, né? E o que acontece? A maioria das vezes era um videoclipe das músicas que estavam em maior sucesso, a música que estava no auge. Então, essas emissoras faziam uma classificação de primeiro a 10º lugar, e aí ele vinha do fim para o começo, né? Então, vamos supor, o 10º videoclipe mais solicitado, aí vinha nono, oitavo e assim por diante. E aí ganhava-se sempre em primeiro lugar aquela música que estava em maior sucesso do momento. Hoje em dia vocês não precisam disso, vocês não precisam esperar esses programas de TV para ver videoclipe. É só vocês colocarem no YouTube o nome da música que vocês querem e geralmente tem o videoclipe da música lá, você assiste quantas vezes quiser, na hora que quiser, não precisa esperar o horário noturno, enfim. Hoje nós temos essa praticidade, mas nessa década de 80 e 90 não era assim. Nós esperávamos mesmo, aguardavam pelos programas de TV, ok? E esse texto aqui embaixo vai falar um pouquinho da trajetória dos videoclipes, ok, pessoal? Um dos videoclipes mais citados, no caso do texto aí, é Thriller, de Michael Jackson. Vocês já ouviram essa música? Quem não conhece Thriller, do Michael Jackson, né? E com uma grande produção, né? Uma obra, assim, maravilhosa e de um pequeno filme. Ele acaba dando um trecho aí do filme. Há uma narrativa que trata de história de terror e que é diretamente relacionada ao conteúdo da canção. A palavra em inglês thriller significa terror, suspense. E Michael Jackson, ele é o protagonista da história, interpretando aí ao mesmo tempo o herói e o vilão, que são representados por um lobisomem e um zumbi, ok? Embora esse videoclipe e as imagens estejam em harmonia com a música, a letra e a canção, essa sincronia não precisa obrigatoriamente existir sempre, né? Pode acontecer de formas diferentes também. E classificar um videoclipe é uma tarefa muito difícil, porque acaba tratando aí um gênero bastante experimental, que mistura técnicas e estilo de diferentes áreas, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui a relação entre canção e as imagens. Aí entra a língua portuguesa. Linguagem verbal e não verbal,
que pode ser analisado, por exemplo, como elas se completam para produzir um determinado sentido. Até mesmo a desconexão entre o som e a linguagem também pode ter sentido no conjunto da obra. No caso, a participação do artista da canção. Geralmente, o artista que está divulgando a canção é a figura central do videoclipe. A narrativa ou o conceito do vídeo. Quando há uma narrativa, é possível identificar o enredo, os personagens, o tempo, o espaço da história. Às vezes, o vídeo não apresenta exatamente uma história, explorando somente um conceito presente da canção ou no álbum, né, no qual a canção pertence. E o contexto desse videoclipe, como que ele é inserido? Isso é interessante saber. Em que ano o videoclipe foi feito para compreendê-lo melhor. Alguns são datados, ou seja, fazem sentido somente no momento em que são divulgados, né? Quer dizer, se passar muito tempo aí já não tem nada a ver com o momento, né? Não acaba não se enquadrando as informações com o videoclipe, né? E outros conseguem ser antemporais, expressando um significado em qualquer época, não importa que se passou 5, 10, 20 anos, ele consegue ser expressado muito bem e bem compreendido. E como qualquer produção cultural, o videoclipe pode sugerir uma reflexão sobre uma sociedade e o que está inserido nela, ok? De forma crítica, né? Social. Tá bom, meus amores? Bom, então esse daqui foi um trecho falando dos videoclipes, né? Análise de videoclipe. Agora vocês sabem parte a parte como o videoclipe deve ser montado, como ele deve ser apresentado, quais aspectos ele apresenta para nós, falando-se de língua portuguesa. Então já sabemos que ele tem a linguagem verbal e não verbal. Tanto uma como outra acaba nos apresentando características de acordo com o videoclipe, de acordo com a música, ok? Beijinho, meus lindos. A lição sobre esse módulo eu deixo para vocês no Vindimo, tá? Seria a página 48 e 49 do módulo 154 e 155. Beijinho, fiquem com Deus.